Bom dia a todos. É uma alegria voltar à Colatina. A gente é sempre muito bem recebido aqui. E de antemão, eu gostaria muito de agradecer ao Virgílio pelo convite, mais uma vez, porque nós, enquanto trabalhadores do Cristo, a gente precisa de muito serviço. Temos muita coisa para pagar, né? Como dizem. Então, agradeço de antemão ao Virgílio por isso. E aconteceu de uma forma muito engraçada, porque o Virgílio me ligou uns dias atrás, me convidando para vir fazer essa palestra. E eu falei assim, tá, Virgílio, nesse dia eu tenho disponibilidade sim, mas eu posso te passar o tema depois? E o Virgílio falou assim, não tem problema não, depois você me passa por e-mail o tema. Eu falei assim, então tá, porque no momento eu não tô pensando em nada assim que eu possa falar, né? Eu gosto de pensar um tempinho, ler alguma coisa, enfim. Aí, quando eu penso que não, que eu vou olhar no jornal, tá lá um nome pomposo, hábitos condicionados milenares. Eu falei assim, meu Pai eterno, que isso que o Virgílio colocou para eu falar? Uma coisa pomposa, né? Eu acho que é uma tática dele, porque quando a pessoa lê no jornal esse tema, a pessoa fala assim, não sei o que é isso não, vou lá só para ver o que é. Porque eu fiquei assim, intrigada, né? Que negócio é aquele? Mas esse tema me permitiu fazer um estudo mais aprofundado a respeito do nosso comportamento. E por isso eu fico muito grata a ele por ter colocado essa coisa pomposa para eu falar aqui, né? E aí ontem à noite, bem mais tarde, assim, à noite, ele me ligou falando assim, olha, eu coloquei aquele tema lá, mas se você quiser falar sobre outra coisa, não tem problema. Eu falei, poxa, Virgília, agora que eu já estudei o negócio, né, agora vai isso mesmo. Mas, enfim, falar sobre os hábitos condicionados vai nos levar a uma reflexão de qual é realmente o nosso comportamento. Porque acordar cedo, escovar os dentes após o almoço, beber um café, enfim, a gente tem vários hábitos durante o nosso dia que são, como a gente mesmo diz, a gente faz sem nem pensar, a gente faz no piloto automático. Quando a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente faz é colocar o cinto de segurança. A gente nem pensa mais para fazer esse tipo de coisa. São hábitos que a gente já tem enraizados na gente e que a gente acaba seguindo sem raciocinar muito o que é que a gente está fazendo, sem nem perceber. E esses hábitos, eles podem ser hábitos bons ou hábitos ruins. Podem ser hábitos nocivos ou hábitos salutares. E então, gente, quando a gente olha para vocês aqui, eu estava lá atrás, olhando para cada um e pensando assim, o que cada um veio buscar aqui nessa manhã, né? Cada um veio com uma ânsia diferente, cada um vem buscando algum tipo de resposta. E eu peço que os amigos espirituais possam se utilizar de mim de alguma forma para que eu possa levar essas respostas para vocês. Mas, de antemão, já posso dizer que, qualquer que seja a mudança que você deseja na sua vida, qualquer coisa que você precise que mude, vai exigir também a mudança de comportamento. Vai exigir também a mudança de hábito. E isso ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. É por isso que a gente vem para cá, estuda, escuta, analisa, para a gente fazer as mudanças necessárias, para o nosso hábito mudar, para aquilo que a gente já está acostumado a fazer de um jeito, a gente consiga fazer de outro, de maneira que a gente alcance, de certa forma, a satisfação ou a felicidade, como muitos falam. Eu li umas pesquisas a respeito do comportamento, e uma coisa que me chamou a atenção é que as primeiras pesquisas que fizeram com animais pegaram um cachorro e começaram a analisar como é que era o comportamento dele diante de oferecer uma comida para aquele cachorro. Então, se o cachorro ele come apenas ração, quando você oferece um pedaço de carne para ele, no caso da pesquisa, o cachorro nem salivou. Mas uma vez que ele comeu a carne, só dele sentir o cheiro da carne, ele salivava. Essa foi uma das primeiras pesquisas que fizeram em relação ao comportamento, em relação aos hábitos, começando, então, no cachorro, que é um animal e é mamífero, e nós também somos mamíferos. E nós também salivamos só de sentir o cheiro de uma coisa boa, principalmente se a gente já experimentou.
A minha cachorrinha é assim. A gente tinha muita peninha dela comer só ração, né? Então começamos a dar um pedacinho de carne aqui, outra ali, e pronto. Agora ela já não gosta mais de comer a ração. Ela prefere a carne e evita a todo custo a ração. Faz greve de fome para a gente poder dar um pedaço de carne para ela. E nós somos assim também com os nossos hábitos. Agora vocês imaginem bem um hábito negativo, um hábito que a gente tem de falar mal das pessoas, ou de observar o comportamento alheio em detrimento de observar a nós mesmos, de perceber o que é que nós estamos fazendo de errado. É tão fácil a gente observar o que alguém falou, o que alguém fez e julgar aquele tipo de atitude ou de comportamento, mas nenhum de nós gostamos de que alguém faça isso com a gente. Ninguém gosta de sentar e ouvir, olha, você fez isso, você fez aquilo, não gostei. Normalmente a gente tem uma resposta, uma reação ruim a isso. E isso vem dos nossos condicionamentos. Sendo que os nossos hábitos, esses hábitos que a gente tem, como eu citei, de escovar os dentes, de beber um café, de fazer qualquer coisa, colocar o cinto de segurança, a gente pode aprender isso. A gente segue, inclusive, os trejeitos dos nossos pais. A gente aprende na convivência com as pessoas. Você vai para o Rio de Janeiro, você volta falando arroz com casca. Você vai para São Paulo, você volta falando porta. E assim sucessivamente, né? Porque a gente aprende, a gente convive com certos hábitos e acaba adquirindo aquilo por a gente ver que aquilo é normal naquele ambiente. Então, a gente pode aprender uma coisa boa e a gente pode também aprender uma coisa ruim. Esses hábitos que a gente aprende, eles moldam o nosso comportamento. Por isso, então, que é normal a gente falar o quanto uma criança parece com o pai, ou enquanto uma criança parece com a mãe. Por quê? Porque a gente, quando é criança, a gente observa o comportamento dos nossos pais, as atitudes dos nossos pais. E não raro são as vezes que nós copiamos. Né? Se um pai, por exemplo, com uma criança pequenininha, brinca em casa de morder, a criança acha normal chegar na escolinha e morder os coleguinhas, porque adquiriu aquele hábito que na casa dele é uma coisa normal e faz de brincadeira, mas ele não tem dimensão da força ou da agressividade que ele possa estar utilizando com um coleguinha. Os filhos que ouvem, por exemplo, os pais brigando e xingando e falando palavras agressivas, ásperas, acabam por repetir isso também na escola, na rua, em qualquer lugar que eles estejam. E a criança, gente, é transparente, né? Eles não têm por que disfarçar as coisas. Nós, adultos, sabemos colocar uma máscara e sabemos nos comportar em qualquer tipo de situação, mas uma criança é mais complicado de fazer isso. Então, a criança ela mostra para nós como que a gente faz para criar esses hábitos e moldar o nosso comportamento. Por exemplo, um bebê que está aprendendo a engatinhar, se ele está debaixo de uma mesa, ele não sabe que ele está debaixo de uma mesa. Aí ele levanta, resolve levantar. Se ele bate com a cabeça em cima da mesa, das outras vezes que ele for levantar, ele vai olhar primeiro. Porque aquela situação que ele passou ali ensinou para ele que antes de levantar ele vai precisar de olhar para ver se tem alguma coisa. Então isso é muito comum. A gente percebe que as crianças aprendem muito. Caiu, aí aprende, já fica com medo de sair andando de novo para tudo quanto é lado, já anda com a mãozinha na frente, né, para poder se segurar em algum objeto. E isso vai moldar o comportamento dessa criança. Joana de Ângeles, em uma de suas mensagens através de Divaldo, ela diz que os nossos comportamentos são moldados por hábitos. E que esses hábitos são aquelas coisas que nós pensamos muito, pensamos tanto, fazemos tanto, agimos tanto, que acaba se tornando um hábito. E aí, mais a seguir, nessa mesma mensagem da Joana, ela diz o seguinte: e aquilo que pensamos repetidamente é um reflexo daquilo que nós sentimos intimamente. Então, se a gente sente muito uma coisa, a gente pensa muito uma coisa, aquilo se torna um hábito. Por que, gente, que é tão importante que a gente oriente, por exemplo, os nossos filhos jovens com relação às drogas? Porque se ele tem uma convivência com uma pessoa que é viciada em algum tipo de droga, e ele
começa a perceber que para aquela pessoa aquilo é muito normal, passa a ser normal para ele também. Então é perigoso, a influência ela vem nisso. A gente achar que o que o outro está fazendo é muito natural. Aquilo que o outro está fazendo é muito normal. E acabar copiando aquele tipo de comportamento por conta dessa aparente normalidade. Em algumas pesquisas também, alguns neuropsiquiatras americanos, eles fizeram algumas pesquisas relacionadas a essa fase nossa do hábito, do comportamento. E super interessante o que eles fizeram, porque eles pegaram um homem que sofreu um acidente e ficou cego. E então, colocaram diante desse homem cego algumas imagens. Nessas imagens, tinha pessoas com aparência amigável e pessoas com aparência mais agressiva. Então, vocês já observaram que quando você está diante de alguém que você nunca viu antes, você tem um pré-julgamento, sem querer, querendo, você já acha ou a pessoa é mal encarada, ou a pessoa tem cara de ser gente boa. A gente acaba fazendo esse pré-julgamento inconscientemente, certo? Então, esse homem que tinha ficado cego por conta de um acidente, teve na frente dele várias imagens de pessoas com aparência amigável e outras com aparência não amigável. E aí os pesquisadores iam perguntando para ele assim: a imagem que está diante de você é de uma pessoa amigável ou de uma pessoa agressiva? E aí ele, cego, tinha que responder: é de uma pessoa agressiva, é de uma pessoa amigável. E aí ele acertou em 75% dos casos, estando cego. E os pesquisadores pensaram o quê? Poxa vida, isso não pode ser apenas um chute. Vamos analisar mais profundamente. Por quê? O ser humano normal, sem nenhum tipo de deficiência visual, ele vai olhar e ele tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Como um homem que estava sem enxergar, conseguia, então, olhar aqui, ver aquela foto de alguma forma e acertar em 75% das vezes. E aí esses neurocientistas, neuropsiquiatras, começaram a estudar uma região do cérebro responsável pelo inconsciente. Veja bem, o que nós enxergamos aqui, o nosso cérebro capta de forma consciente o que nós estamos enxergando. Quando isso chega no nosso cérebro, o inconsciente transforma isso para uma informação. Porque o nosso conhecimento, o nosso sentimento, está armazenado no inconsciente. Então, a gente precisa dessa tradução. Por exemplo, quando eu leio alguma coisa, o meu cérebro racional, consciente, vai enxergar várias letras. Quando vem para o meu cérebro, o meu inconsciente traduz isso em palavras, pelo conhecimento que eu tenho de ligar uma letrinha com a outra e transformar aquilo numa palavra e num texto. E isso acontece em fração de segundos, né? De milésimos de segundos. E aí, eles conseguiram constatar isso, que esse homem, ele estava enxergando, entre aspas, com a sua parte inconsciente. E é uma coisa muito louca se a gente parar para pensar. Como que pode, né? Ele não está captando conscientemente, mas ele está inconscientemente, há uma região no cérebro que fica bem atrás da cabeça, ele estava captando aquelas mensagens. Isso foi publicado, é um artigo científico norte-americano, e que me chamou muito a atenção. Porque no último de agosto de 2013 para cá, eu e Célio, a gente tem viajado muito fazendo palestras por conta do livro dele, Inteligência Sentimental, que inclusive ele já veio fazer essa palestra aqui para vocês. E sempre quando o Célio vai falar alguma coisa, ele frisa essa questão do inconsciente, que as coisas que a gente sente está no inconsciente e tudo mais. E às vezes isso não fica. Eu sempre ficava pensando assim: será que as pessoas conseguiram captar o que é esse negócio do inconsciente? A gente podia levar a sério, eu falava com ele, alguma coisa científica, porque o espiritismo ele anda de mãos dadas com a ciência. Porque tudo que é conhecimento que a gente tem hoje, ele está firmado na ciência. O espiritismo ele anda lado a lado. Então nós conversávamos sobre isso. Poxa, vamos achar algum dado científico que a gente possa mostrar isso. E aí nessa experiência, os neurocientistas disseram assim no final: 5% do que nós somos vem do nosso consciente.
5% apenas. 95% do que nós somos, ou seja, dos nossos hábitos, do nosso comportamento, vem do inconsciente. Ora bolas, o que seria então o inconsciente coletivo? Aquele monte de informação que a gente armazena de várias encarnações, de várias existências, de acordo com as nossas experiências. Quantas vezes a gente bateu a cabeça primeiro para depois olhar para cima? Isso está tudo armazenado no nosso inconsciente. Então, coisas que nós conscientemente não lembramos hoje estão arquivadas na nossa cabeça. Estão arquivados no nosso espírito. A gente sabe, de alguma forma, que a gente passou por aquilo, que a gente teve aquele tipo de experiência. E aí, fica fácil entender por que quando eu olho para uma pessoa, pela primeira vez, vou ou não vou com a cara daquela pessoa. Porque no meu inconsciente estão arquivadas várias situações que eu posso ter passado com aquela mesma pessoa ou com alguém parecido com aquela pessoa. E que o meu inconsciente está me mostrando de alguma forma. Certo? Então, o Espiritismo, por estar andando lado a lado com a ciência, não diz para a gente que, porque quando a gente olha para uma pessoa e sente que aquela pessoa, a gente não vai muito com a cara, a gente põe culpa no santo, né? Meu santo não bateu com o dele. E aí a gente começa a entender, poxa vida, é por quê? Porque essa informação está armazenada no nosso inconsciente. E nós somos 95% do nosso comportamento depende do inconsciente. Gente, isso é uma informação extremamente importante. Sabe por quê? Porque já se sabe também cientificamente que o nosso lado consciente, o que nós pensamos, que nós temos noção, está relacionado ao nosso lado racional. E o nosso inconsciente está relacionado às emoções. Então, volta a fazer todo sentido que o que nós sentimos é que vai produzir o nosso comportamento. Veja como é fácil, então, mudar de hábito, né? Olha só, você já sabe que você precisa mudar o seu padrão de sentimentos para poder mudar o seu próprio comportamento. Então, para nós mulheres, por que é tão difícil a gente fala assim, olha, segunda-feira eu vou começar a fazer minha dieta, eu vou começar a fazer meus exercícios físicos e eu preciso, esse mês, eliminar pelo menos 2 quilos ou mais. Tem mulheres que são mais ambiciosas, querem perder 5 em um mês só, né? E aí a gente começa na segunda-feira com aquela garra. Não, hoje é segunda-feira, está todo mundo reclamando que é segunda-feira, mas eu tenho um propósito, eu quero emagrecer. Então eu vou começo fazendo meu cafezinho com adoçante, comendo biscoitinho de água e sal, vou caminhar no calçadão na praia, eu no meu caso lá em Guarapari. Aí chego em casa, resisto bravamente a segunda, resisto bravamente a terça, mas quando chega na quarta-feira, aí eu penso assim, só um bombonzinho não vai fazer diferença na minha dieta, né? Aí eu vou lá e como um bombonzinho. Mas ele é tão pequeno, vou comer mais um, não vai fazer tanta diferença assim. Aí eu vou e como mais um bombonzinho. E depois vem aquela sensação de fracasso. Poxa vida, tudo que eu fiz segunda e terça, eu perdi na quarta. Por quê, gente? O nosso inconsciente sabota a gente de alguma forma. É um processo chamado de autossabotagem. A gente fica se sabotando. Por exemplo, olha, isso com a dieta, que é uma coisa muito comum entre as mulheres. Mas isso acontece com tudo. Por exemplo, olha, a partir de hoje, a partir dessa semana, eu vou fazer mais leitura, vou ler mais. Então, eu vou ler 5 livros durante um ano. E aí eu me coloco essa proposta. Aí eu começo a ler, só que eu tenho muita dificuldade para me sentir preso à leitura. Vai me dando sono. E aí nos primeiros dias eu resisto bravamente. E depois eu acabo caindo em tentação, se é que assim podemos classificar. Isso acontece com tudo na nossa vida. Se você vive um casamento complicado, está passando por um momento complicado no seu casamento, e aí você se propõe, não, eu agora, a partir de hoje, eu vou ouvir mais. Vou ver o que, se eu mudar o meu comportamento, quem sabe ele muda o dele também, né? Nós, mulheres, pensamos assim. E aí a gente vai resistindo. E aí chega um momento que a gente fala tudo de uma vez só.
não aguenta resistir e volta a complicação toda de novo. E o nosso inconsciente nos sabota da seguinte forma: por que só eu que tenho que mudar? Por que só eu que tenho que ouvir? Por que só eu isso? Por que só eu aquilo? Ele também precisa fazer isso. Enfim, a gente arruma mecanismos para sabotar a gente mesmo, para não conseguir mudar um certo hábito. Já pararam para pensar que um vício nada mais é do que um mau hábito que está cultivado há muito tempo? Pensem bem numa pessoa que tem algum tipo de vício. Vocês que conhecem alguém, ou vocês mesmos, ou alguém, porque o vício muda, né? Alguém tem vício, por exemplo, no álcool, outra pessoa tem vício no tabaco, outra pessoa tem vício em outro tipo de componente químico, outras pessoas têm vício em Rivotril, outras pessoas têm vício em falar mal da vida do outro, e por aí vai, né? Cada um tem o seu, né? Como disse para nós Emmanuel, o criminoso é qualquer um de nós descoberto. Então, o pecador também, né? Qualquer um de nós descoberto. Só muda o tipo de pecado, mas cada um tem o seu. Então, você imagina que, no caso do vício, além de ser um hábito incorporado, que a gente já está acostumado a fazer aquilo todo dia, que é uma coisa normal, além disso, tem a dependência psíquica, dependência química. Não é apenas um hábito. Ele está adicionado aí com outros fatores. E que isso faz com que a gente se torne dependente. Mudar um hábito não é fácil. Mudar um vício é 3 vezes mais difícil do que mudar um hábito. Vencer um vício é 3 vezes mais difícil. Se a gente for colocar numa escala aí do que é mais fácil, do que é mais difícil. Se é difícil resistir a um bombom, se é difícil não conseguir cumprir com um programa. Quantos de vocês chegou no final do ano, em dezembro, e fez uma lista do que iria mudar em 2014? Eu fiz a minha. Falando assim, olha, esse ano, 2014, eu não vou gastar muito dinheiro. 2014, eu não vou ficar comprando besteira, não vou comer não sei o quê. A gente inventa um monte de coisa para a nossa lista. E por que quando chega em fevereiro, a gente já esqueceu da lista? A gente fica realmente sabotando aquilo. Mas já pararam para pensar que, do mesmo jeito que a gente se sente derrotado quando a gente é vencido pelo bombom, no caso da dieta, imagine quando a gente realmente vencer, a sensação de poder que a gente vai ter. E aí essa sensação de poder vai trazer um sentimento de recompensa que vai fazer com que a gente se mantenha firme. Porque uma coisa, para se tornar hábito, ela traz algum tipo de recompensa para a gente. Essa recompensa pode ser uma recompensa boa e pode ser uma recompensa que eu penso que é boa, mas no caso de um vício, é uma recompensa que é ruim, não vale a pena. Eu sinto prazer por 1 minuto e depois esse prazer passa, no caso do vício. Certo? Então, para os hábitos ruins, essas recompensas podem não ser tão boas, mas mesmo assim a gente acaba se tornando dependente dessas recompensas. Quando eu cheguei aqui hoje, alguém me pediu para contar uma história de quando eu entrei no Espiritismo, que eu já contei aqui uma vez, né? Então, eu acho que cabe muito em relação a essa questão de hábito. Por quê? Eu fui criada de certa forma que eu não gostava do Espiritismo, e eu tinha o péssimo hábito de achar que só a religião que eu vivia é que era boa. Então, isso era uma coisa que era uma crença minha, que eu adquiri, né, e que aquilo me dava uma certa recompensa de me sentir em paz. Não, então, eu estou salva, né? Não preciso mais de me esforçar tanto, estou no caminho certo. Esse era um hábito que eu cultivava. Então, todas as vezes que as pessoas que se aproximavam de mim eram espíritas, o que eu fazia? Eu me afastava daquelas pessoas. Por mais que aquelas pessoas pudessem me serem caras no início, se eu descobrisse que essas pessoas eram espíritas, o que eu fazia? Me afastava. Né? Então, eu contei isso aqui uma vez em Colatina, e aí o amigo ele me pediu para repetir a história. Aí, veja bem, quando eu era bem pequenininha, eu tinha uma amiguinha de quem eu gostava muito, que a gente brincava sempre juntas e tudo mais. E um belo dia eu descobri que ela era espírita. Quando eu descobri que ela era espírita, eu logo me afastei e fui brincar com outras amiguinhas. Mais tarde, quando eu já era mocinha, mais uma vez eu mudei para uma cidade, né? Porque
pela profissão do meu pai, a gente mudava muito de cidade. A gente ficava 3 anos numa cidade, 4 anos em outra. A gente mudava muito. E aí eu mudei de cidade e fiz uma amiguinha, já mocinha. E aí vocês imaginem como é difícil a gente fazer amizade quando a gente é mocinha, que a gente tem vergonha de tudo. Estava vendo a Lara, filha do Virgílio, envergonhada. Nunca imaginava que eu ia ver a Lara envergonhada. Ela era espoleta, beça aqui, ficou toda acanhada do meu lado ali, porque está virando mocinha, está crescendo, aí já fica mais acanhada, né? E aí fiz essa amiga, e nós éramos muito unidas. Mas um pequeno detalhe nos separou. Eu descobri que ela era espírita. Quando eu descobri que ela era espírita, eu saí fora, porque não dava para mim. Quando cheguei na faculdade, aconteceu a mesma coisa. Morava em República, a amiga que eu tinha, que eu mais me dava bem, era espírita. Então, eu me afastei de novo. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para Vitória para ver se eu conseguia um emprego. Eu estudei em Santa Teresa, aqui pertinho. Fui para Vitória para tentar um emprego, né? Eu passava por um momento muito turbulento na minha vida pessoal. Eu já estava com 22 anos, mas era o momento em que meus pais estavam se divorciando, e a gente sofre de qualquer jeito, quando é criança, quando é adolescente, quando é adulto. E eu já estava com 22 anos e passei por uma fase muito turbulenta nessa época. Então eu pensei, não vou nem morar com a minha mãe e nem morar com meu pai, eu vou morar sozinha. Terminei minha faculdade, então vou morar sozinha. Então, nessa mesma época, eu fiquei amiga de uma moça que era de um outro curso e que também estava passando pela mesma situação que eu. Nós, de cara, nos identificamos. E pensamos assim, vamos morar juntas em Vitória, a gente corre atrás de emprego, divide um kitnet e essas coisas todas, né? Ficamos empolgadíssimas. Aí fomos para Vitória, procurei um emprego. Na época que eu me formei, eu sou formada em farmácia, e na época que eu me formei, foi em 2004, quando estava entrando em vigor a lei que obrigava a ter farmacêuticos o tempo inteiro na farmácia. Então, tinha emprego onde eu quisesse. Onde eu ia, tinha um monte de dono de farmácia procurando farmacêutico, porque estava precisando se enquadrar na lei, né? Então, cheguei em Vitória, rapidamente eu consegui arranjar um emprego. E essa minha colega também conseguiu arranjar o emprego dela. Então, alugamos um kitnet, assinamos o contrato. E nesse dia que assinamos o contrato, ela falou para mim assim, Sara, não está na hora do nosso ônibus ainda não. Vamos dar uma passada na casa da minha tia, que lá a gente passa o tempo, toma um café e tudo mais, né? Era bom que a gente ia economizar o dinheiro do lanche. E fomos para a casa da tia dela. Sentamos no sofá, estávamos as 3 conversando, e eu me sentei na quina do sofá, do lado tinha um porta-retrato. E a moça que estava no porta-retrato parecia muito comigo. Aí a minha amiga falou assim, nossa tia, olha como que a Sara parece com a fulana. Aí a tia dela falou assim, né, que pena, já tem 1 ano que ela se foi. Aí aquilo já começou a me dar medo, que falou que a menina tinha morrido e a menina parecia comigo. Aquilo já começou a me dar uma certa relia. Aí a tia dela falou assim, ela se manifestou lá na casa espírita, na reunião mediúnica. Aí eu só estou escutando aquilo, meu olho abrindo mais, ouvindo aquela história, ela se manifestou, agora ela já está melhor. Ela disse que era hora mesmo dela partir, não sei o que. Eu falei assim, o quê? A menina, gente, nunca mais me viu. Eu já tinha assinado contrato com ela e eu sumi da vida da menina, mudei de telefone, nunca mais vi a menina na minha vida. Até hoje eu não consigo. Um dia desse eu encontrei ela no Facebook, né? Eu falei assim, vou adicionar, mas ela deve ter uma raiva de mim danada, né? Nunca mais ela me viu, né? Aí eu peguei, adicionei, ela não me aceitou como amiga. Então ela deve ter alguma mágoa e não sabe que eu me tornei espírita. Aí aconteceu isso, nunca mais a menina me viu, enfim. Quando eu já estava trabalhando, no meu primeiro emprego, nessa farmácia que eu tinha conseguido lá em Vila Velha, né, me afinizei muito com a colega de trabalho que trabalhava no caixa da farmácia. E ela também morava sozinha, então nós saíamos juntos, trabalhávamos juntos. A menina era espírita. Aí eu falei assim, não, agora chega, né? Chega desse negócio, eu quero saber o que é isso. Porque onde que eu vou, eu conheço alguém que é espírita. Sempre a pessoa que eu mais gostava era espírita. Aí eu falei com ela, o nome dela é Lívia. Falei assim, Lívia, me leva num negócio desse para eu ver como é que é. O que acontece lá? Alguém cai lá na frente, vem algum bode, acontece alguma coisa? Ela, não é assim não, é só uma palestra, as pessoas vão falar lá na frente, é bom, a gente se sente bem, vamos lá para você ver como é que é. Então eu fui com ela pela primeira vez,
E eu gostei muito da palestra que eu ouvi. Foi lá em Vila Velha, no Centro Espírita, no Ibis. E eu gostei muito da palestra, mas eu saí de lá amedrontada, porque na palestra a oradora falava sobre a aceitação da desencarnação. Sobre a gente aceitar, né, que chegava a hora de alguém desencarnar e essas coisas todas. Aí eu saí de lá assim, não, eu não quero aceitar que alguém pode morrer. Então, não vou voltar mais aqui. Eu pensei assim, né, na minha ignorância, naqueles hábitos que eu já tinha enraigados na minha memória de que o espiritismo não era uma coisa boa. Então, aí eu já pensava que não era uma coisa boa. E alguém dizia que a gente precisava se preparar para o momento da morte e tal e tal. Eu, não, isso não pode ser bom. E, então, não voltei. Falei, não, tudo bem que não tem nada de errado, mas não é uma coisa que eu quero. Foi aí que eu fui fazer uma visita a uns amigos lá em João Pessoa, na Paraíba. E lá, a pessoa que me hospedou muito bem era espírita. Era sempre assim na minha vida. O espiritismo, gente, me rodeava. Coitados dos amigos espirituais para poder me buscar, né? Porque aonde eu ia, tinha as pessoas espíritas e eu relutava. Só que dessa vez lá em João Pessoa, eu já não relutei tanto. Aí a mulher que me hospedou, de quem eu fiquei amiga, me deu um Evangelho segundo o Espiritismo para eu ler. Aí falou assim, olha, lê esse evangelho para você conhecer como é que é a doutrina. Aí você faz o seguinte, tem aí dentro um roteiro, você segue o roteiro. Ela, coitada, querendo me ensinar a fazer o culto no lar, mas mandou ler o roteirinho que tinha ali dentro. Quando eu vi o roteiro, falava assim, escolha um dia na semana, escolha um horário. Jamais fuja desse horário e desse dia da semana. Tem que fazer sempre nesse dia, porque você vai ter visita de amigos espirituais. Coloque uma água. Faça uma prece. E não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei assim, não, eu moro sozinho. Vou fazer um negócio no mesmo dia, na mesma hora. Para espírito me visitar, não vou fazer esse negócio, não. Não comecei a fazer o culto no lar. E, enfim, me mudei para Guarapari, onde no meu trabalho em Guarapari eu conheci o Tiago, que é um amigo nosso, né, até hoje, que trabalhava comigo e que um belo dia estava lá na farmácia trabalhando, precisando de um ferro para passar a camisa dele, porque ele tinha que fazer uma palestra. Aí, quando ele me disse que a palestra era espírita, aí eu falei assim, não, agora nós vamos conversar direitinho. Chega desse negócio. Aí o Tiago, assim, bem inteligente, falou assim, faz o seguinte, Sara, eu perguntava tudo para ele. Faz o seguinte, lê o Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos vai te dar todas essas respostas de uma maneira melhor do que a maneira que eu possa te dar. E eu fui na banquinha para comprar o Livro dos Espíritos, lá em Guarapari, tem uma banquinha espírita lá no centro. Aí eu cheguei lá, comprei. Quando eu fui comprar, ele falou assim, é a primeira vez que você vai ler esse livro? Eu falei, sim, é. Ele falou assim, então antes lê esse daqui. Aí ele me deu o que é o Espiritismo. E aquele livro, que é o Espiritismo, de Allan Kardec, deixa bem claro para a gente como que Allan Kardec chegou à conclusão de que iria fazer a pesquisa, como iria fazer a pesquisa e tal, né? Então, eu já fui no meu lado cientista, já gostei de Allan Kardec, porque o cara era questionador, né? Falei assim, não, ele questiona, ele não ia aceitar uma coisa qualquer, uma pessoa culta, inteligente, professor e não sei o quê, né? Aí já fui ler o Livro dos Espíritos assim. Aí peguei o Livro dos Espíritos, não tinha ritual nenhum para eu seguir, então eu fui mais tranquila. Aí o que eu fiz? Eu fui nas perguntas que eu tinha mais ansiedade em ter as respostas primeiro. Então, eu fui uma por uma. E depois, em 3 dias, eu terminei o Livro dos Espíritos inteiro. Porque o Livro dos Espíritos, eu engoli o Livro dos Espíritos. Porque eu tive a sensação assim, gente, como que eu não descobri isso antes? Por que eu não sabia disso antes? Tem resposta para tudo no Livro dos Espíritos e tal. E dali para frente, eu me apaixonei pela doutrina espírita. E hoje eu tenho noção de quanto um hábito cultivado de forma equivocada pode adiar, de certa forma, um momento tão feliz na vida da gente, como no meu caso foi o encontro com Jesus Cristo. Eu me encontrei com Jesus Cristo na doutrina espírita. Porque por mais que eu tivesse uma religião, onde eu ia, onde eu frequentava, eu estava lá mais por medo do que por amor, mais por medo de um inferno, mais por medo de qualquer coisa, do que pelo amor. E no Espiritismo eu encontrei com Jesus Cristo. Eu descobri que eu tinha um anjo da guarda. Gente, a passagem do anjo da guarda faz qualquer um chorar. Eu chorei horrores, porque mais de 20 anos para eu assimilar que tem um anjo da guarda me aguentando o tempo inteiro.
inteiro, nas minhas rejeições, né, do Espiritismo, ele colocando o Espiritismo pertinho de mim, né? Então, hoje eu posso dizer a todos vocês aqui que, para a minha vida, o Espiritismo foi a minha tábua de salvação. Porque nesse momento em que eu conheci o Tiago, eu passava por uma fase muito complicada. E o Espiritismo me deu esse direcionamento. Me fez modificar vários hábitos que estavam enraizados em mim. E eu falo hoje da doutrina espírita com tanta empolgação, porque foi realmente o que me deu um norte, um direcionamento. Porque o simples fato de você perceber que não é só aqui, que o que está aqui vai passar, e que você vai ter outras oportunidades, que o que você errou tem jeito de ser consertado. Gente, tem coisa melhor do que isso. Do que você saber que se hoje, às vezes você já está lá na melhor idade, né? na terceira idade, aí você pensa, poxa vida, minha vida inteira, joguei minha vida inteira fora, fiz tudo errado. Não tem problema, gente, a gente vai ter oportunidade de novo. Então é isso que bota a gente de pé, é isso que faz a gente ter a certeza de que nada acaba do jeito que está. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Não é verdade? E todos nós estamos caminhando para a evolução, para o melhoramento. O Livro dos Espíritos é claro quando nos diz que o objetivo da nossa reencarnação é o progresso. É atingir. O que é o progresso? É atingir o amor. E se a gente sabe que está no nosso inconsciente 95% do que nós somos, temos então que começar a iluminar o nosso inconsciente. Nós vamos conseguir iluminar, jogar para o nosso inconsciente, sim, o que é o amor, o que são sentimentos positivos, o que é o perdão, porque conscientemente a gente já sabe. Todo mundo sabe que é correto perdoar. Jesus nos ensinou isso com atitudes aqui, quando ele encarnou. Então, todos nós sabemos que temos que perdoar. Todos nós sabemos que não devemos falar mal dos outros. Todos nós sabemos que devemos trabalhar em prol do nosso próximo. Mas sabemos, isso é consciência. A partir do momento que isso for para o nosso inconsciente, que nós fizermos aquilo sem tanta obrigação, então aí sim, nós estamos iluminados e nós estamos progredindo. Pensem bem. Eu comentei com vocês que muitas vezes eu fui atrás de alguma religião mais por medo, né, do que pelo amor propriamente dito. E aí, o que acontece é que, às vezes, a gente faz as coisas de maneira, sem querer, querendo, a gente está esperando alguma coisa em troca. Vou na casa espírita, porque lá na casa espírita eu vou tomar passe e vou ter uma semana melhor. Vou na casa espírita porque eu tenho um ente querido que desencarnou, quem sabe ele pode me passar uma mensagem. Aí eu vou fazer o bem para o próximo, porque aí quando eu desencarnar vai ter alguém lá para fazer o bem por mim. Então, normalmente, a nossa condição humana nos coloca nessa posição de ficar barganhando, sem que a gente perceba, por causa da autossabotagem. A gente se sabota, acha que pode enganar qualquer pessoa, porque a gente engana a gente mesmo. Então, a gente vem em busca de algumas recompensas. Então, imaginem bem, quando o bem se tornar um hábito, nós estaremos atingindo a evolução. Isso vem cientificamente sendo comprovado para nós. É uma coisa muito óbvia. Mas como que nós vamos fazer para que o bem se torne um hábito? Ora, se a gente já aprendeu, se a gente já viu, se a gente vê o tempo inteiro que o hábito é a repetição de algumas atitudes, então vamos começar a repetir atitudes boas. Por que eu tenho que escovar dente todo dia de manhã? Eu tenho que escovar dente porque a minha boca vai encher de bactéria, vai me dar cárie, vou ficar banguela. Então tá bom. Então, a princípio, eu vou só pelo medo disso. Mas depois, isso se torna um hábito. A gente não sai de casa de manhã sem escovar os dentes, porque a gente sabe que ninguém vai aguentar ficar perto. Não é verdade? Então, a gente escova os dentes e tal e tal. Por que não incorporar a esse hábito diário, acordar e ler uma mensagem do Vinha de Luz, ler uma mensagem do Sinal Verde ou do Vida Feliz, de qualquer livro que venha trazer uma mensagem positiva. Vamos, então, incorporar isso no nosso hábito diário. Acordei, escovei dente, é hora da leitura. Ah, não, mas aí eu vou ter que acordar 5 minutos mais cedo, né? Porque vou ter que fazer leitura logo de manhã. Então, faça a leitura um pouquinho mais tarde. Vá se adaptando para você fazer essa mudança de hábito. Por exemplo, eu aprendi uma vez, logo que eu comecei a frequentar a doutrina espírita, eu ouvi uma palestrante falando, acho que era a dona Marlene Nobre, se eu não me engano, e ela falando para nós da importância
da prece, da oração. E no dia que ela falou, uma coisa que me chamou muita atenção é que ela disse assim: quando a gente está fazendo uma prece, quando a gente está com pensamento voltado para Jesus, para os amigos espirituais, a nossa casa, por exemplo, você está fazendo uma prece na sua casa, é formado um cordão de luz em torno da sua casa que vai dar uma proteção para o seu lar. Essa é a importância do culto no lar. A gente faz o culto no lar e consegue proteger o ambiente onde a gente vive, fazendo com que ele fique mais harmonizado, com que as energias deletérias não tenham capacidade de adentrar, enfim. Então ela disse isso. Aí ela falou assim: depois que eu aprendi a fazer isso, eu não consigo mais sair de casa de manhã para trabalhar sem antes fazer a minha leitura e fazer a minha oração matinal. E depois que eu incorporei esse hábito, a minha vida melhorou muito. Por quê? Porque aí você começa a relembrar daquilo que você leu, né? Então, no meu caso, quando eu ouvi ela falando aquilo, eu estava iniciando no Espiritismo. E quando a gente inicia, então, como eu disse a vocês, eu fiquei muito empolgada. E tudo que os outros falavam que era bom, eu fazia. Comecei a falar: não, é bom fazer prece todo dia de manhã, então vou fazer prece todo dia de manhã. Vou fazendo né? Tudo assim eu comecei a incorporar na minha vida. E isso foi uma coisa que eu comecei a fazer. Só que o que eu faço? Eu chego no meu trabalho, eu tenho lá na minha gavetinha, no meu trabalho, o livro Caminho, Verdade e Vida, que é o do momento. Então, todos os dias, quando eu chego no meu trabalho, eu faço uma leitura do Caminho, Verdade e Vida. O dia que eu não faço, eu sinto que está faltando alguma coisa. Aí eu volto lá, eu não fiz a leitura hoje. Aí a gente faz a leitura, e sabe por que é importante? Porque todas as situações que você vai passar no seu dia a dia vão te reportar aquela leitura. Você vai se lembrar de alguma forma, de alguma coisa que você leu. E aí fica sendo como um conselho para a gente. Foi um hábito positivo que eu consegui incorporar e que várias pessoas já conseguiram incorporar. Mas tem muitos hábitos que eu ainda preciso mudar. Os especialistas na psicologia e na psiquiatria nos dizem que para a gente se desvencilhar de um hábito ruim, a gente tem que substituir por um hábito bom. Certo? Então, por exemplo, é muito comum você ver quando uma pessoa está fazendo um tratamento para deixar o vício, para parar de fumar, por exemplo, que se fala assim: ó, toda vez que te der vontade de fumar, toma um copo d'água, toma uma outra coisa, come uma outra coisa. Por quê? Para a gente tentar modificar aquele hábito nocivo. Nós precisamos iluminar o nosso inconsciente. Nós precisamos fazer com que o nosso inconsciente progrida, porque aí não estaremos racionalmente fazendo alguma coisa. Estaremos fazendo pelo sentimento, porque se o nosso inconsciente é o sentimento, se o nosso inconsciente é a emoção, então precisamos, é óbvio, tornar o nosso inconsciente mais amoroso, mais afetivo. Todos nós sabemos que estamos passando por um momento de provas e expiações para o momento da regeneração no planeta Terra. Ou seja, é um sinal de progresso. Mas esse progresso só vai acontecer quando nós mudarmos os nossos padrões sentimentais. Quando o bem começar a prevalecer sobre o mal. Ou seja, quando o nosso instinto de fazer coisas boas seja maior do que o nosso instinto de ter um hábito ruim, de fazer coisas ruins. Então, quando nós conseguirmos fazer isso, e aí vai valer o esforço de cada um. Por isso que eu disse que na hora que eu estava lá atrás, olhando para frente, assim, vendo todo mundo, eu estava pensando assim: meu Deus, todo mundo aqui está buscando uma resposta. De alguma forma, por mais que você esteja tudo bem na sua vida, você vem na casa espírita buscando alguma coisa. E aí, vocês que estão todos aqui buscando alguma coisa, é claro que pode ser que venha algum tipo de conselho, mas tudo vai depender do seu esforço, da sua mudança de hábito. É muito comum as pessoas com depressão, por exemplo, exigirem que o especialista, que o terapeuta, que o psiquiatra curem a sua depressão, curem o seu problema. Mas se esquecem que a maior parte do tratamento, do sucesso do tratamento, depende da própria pessoa. Porque vai depender da incorporação de novos hábitos. Hábitos sentimentais. Sentir coisas boas. Sentir coisas boas para produzir pensamentos bons. Né? Sentir coisas boas para provocar boas atitudes. E aí, para finalizar, eu gostaria de contar para vocês
um relato que tem no livro do Célio, Inteligência Sentimental, que diz que um homem, ele estava muito deprimido e muito chateado, se sentindo fracassado, como muitos de nós muitas vezes nos sentimos, né? E ele resolveu um dia ir buscar ajuda de um profissional. Então, naquele dia, ele sentou no consultório de um terapeuta e o terapeuta recomendou a ele assim: olha, você não está desempregado, reclamando? Comece a raciocinar, pensa no que está acontecendo na sua vida, vamos pensar nos resultados que você está tendo hoje. O que você fez ontem para que hoje a sua vida esteja dessa forma? Porque a gente sabe que o que a gente vivencia hoje é resultado de várias atitudes passadas. Então, o terapeuta sugeriu: vá caminhar na praia, anda, toma um ar, pensa, reflete, para você ver o que você pode mudar na sua vida. E aí o homem saiu do consultório desanimado, porque o médico não passou nenhum remédio. O terapeuta não passou nenhuma pílula milagrosa que fizesse que no outro dia o problema dele tivesse resolvido, como nós normalmente esperamos que seja. E aí ele foi para casa chateado e tal, mas no outro dia ele acordou e pensou assim: quer saber? Eu não tenho nada a perder mesmo, vou fazer o que ele me sugeriu. Então vestiu a sua roupinha vermelha, colocou uma camisa vermelha, uma bermudinha e foi caminhar na praia. Quando ele estava andando no calçadão, pensando na sua vida, andando com a mão no bolso, né, pensando o que ele poderia fazer e tudo mais, ele ouviu um carro de som, um som muito potente, vindo em sua direção, né? E aí passou aquele carro lindo, com som, todo equipado, com som alto, o dono do carro lá dentro, todo se achando, né? Lá em Guarapari a gente vê muito desse tipo de coisa, não sei se aqui em Colatina tem, mas lá em Guarapari tem. Aí o cara passou dançando e tal, aí ele falou assim, da blusa vermelha pensou assim: poxa vida, tá vendo aí? Se eu tivesse um carro desse, aí sim eu estaria feliz. Eu ia reclamar do quê se eu tivesse um carrão desse, né? Tá tudo bem na vida desse cara. O cara que estava dançando dentro do carro, se achando, por sua vez, olhou lá para o mar, vendo a paisagem, e percebeu que tinha uma lancha. E essa lancha que estava lá no mar estava com vários jovens, farreando, dançando também. E aí o cara que estava no carro olhou para aquela lancha e pensou: poxa vida, bem está o dono daquela lancha lá, né? O cara está numa boa, está lá com a lancha cheia de gente, um monte de gente festejando, os jovens e tal. E seguiu o seu caminho. E o cara, dono da lancha, que estava dando a festa, está lá dançando também, né, feliz da vida. Olhou para cima e viu um helicóptero passando. Aí pensou assim: feliz mesmo é o cara que pode ter um helicóptero desse. Poxa vida, né? Quem não é feliz sendo dono de um helicóptero? Se eu tivesse um helicóptero daquele, aí sim eu estaria feliz. E dentro daquele helicóptero tinha um executivo. Um homem de muitos compromissos, de muitas posses materiais, mas de muitos compromissos e responsabilidades também. E estava lá de cima olhando tudo. Ele viu o cara da lancha com aquele monte de gente. Ele viu o carro bonito passando. Ele viu aquele mar lindo lá do alto. Mas o que realmente chamou a atenção dele foi um cara de camisa vermelha andando com a mão no bolso no calçadão. E aí ele pensou assim: poxa vida, feliz mesmo é aquele cara lá, ó, andando com a mão no bolso, pensando na vida, sem compromisso nenhum, e eu aqui com tanta coisa para fazer. Ou seja, temos o péssimo hábito, muitas vezes, de achar que a nossa vida não é boa, de achar que o que está acontecendo com a gente não merece, de achar que a gente está sendo injustiçado, que o certo da situação é a gente. Sendo que, na maioria dessas vezes, nós podemos refletir sinceramente e perceber que, às vezes, o equívoco está partindo da gente e que a mudança também pode partir da gente. Então, eu gostaria que ficasse essa reflexão aqui nessa manhã, que cada um pudesse voltar para casa pensando em iluminar o seu inconsciente através de atitudes e hábitos de amor, de compreensão, de perdão, imitando aquilo que Jesus nos ensinou, imitando aquilo que os amigos espirituais nos ensinam a cada dia, demonstrando tanta doçura, tanta paciência, tudo isso de bom com a gente. Lembrem-se do anjo da guarda, que está aí do seu lado para o que der e vier, torcendo pelo seu sucesso. E aí você para de pensar assim:
Todo mundo quer ver o meu fracasso. Não tenho amigos, ninguém quer me ver feliz, mas o seu anjo da guarda quer. E está trabalhando junto de você para isso. Então, gente, eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, agradecer as pessoas que estão em casa ouvindo a palestra pela Rede Amigo Espírita e que estão permitindo que essa palestra e a energia de vocês entre na casa delas. Agradecer ao Virgílio mais uma vez pelo convite e desejar que todos vocês aqui possam, de alguma forma, sair com o inconsciente mais iluminados nessa manhã. Muito obrigada.